Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Nada Trivial, no nosso quadro de segunda-feira, o Inspiring Brains. Eu sempre trago alguém que vem para sacudir um pouco tua forma de pensar sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo, à vida, né, organizacional, à vida laboral. Hoje a gente tem Repique, olha que delícia. É um canal que já tem, se dá o luxo de trazer estrelas duas vezes. Então, solta a vinheta que eu já te conto quem é que vem para essa conversa. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Inspiring Brains, que é um produto do canal Nada Trivial. Então, se você está nesse momento ouvindo esse podcast em alguma das plataformas, saiba que você pode nos acompanhar também no YouTube e assistir a essa entrevista no canal Nada Trivial. Ou se não, fica por aqui mesmo, que a voz que você vai ouvir agora, eu tenho certeza que você vai reconhecer. Hoje a gente tem a honra de ter um repique, um revival da querida Isa Camargo. Querida, muito obrigada. Tudo isso que ela falou, gente, foi sem teleprompter, tá? Foi tudo aqui, ó. Fluiu, que é uma beleza, né? As pessoas acham que eu leio. Alguns dirão assim, ela tá lendo tudo isso? Não tá. Tá? Então, antes que você já pensar, eu já tô dizendo, ela acabou de fazer tudo isso sem ler nada, só abriu a câmera e foi. Na sua Isso é treino, né? Isso é treino. Dizem que eu tenho a manha de fazer esse negocinho aqui. Super, né, cara? Mas é que eu sou neurocientista. Eu não devia ter essa expertise. O que você acha disso? Não é você que vai fazer uma entrevista. Eu tô doida pra entrevistar ela, gente. Não tô entendendo, né? Você faz um revival no Interioriza que a gente resolve. Nós vamos fazer a versão 2, com certeza. Massa. Querida, olha só. Da última vez que você veio aqui, você ia fazer o curso de neurociência. E você também estava, digamos assim, engatinhando numa porção de coisas que super já afloraram, já cresceram, já correram o mundo. Então, eu não vou pedir para você contar de novo aquela história que você conta em tudo quanto é podcast que você vai, mas que você já contou aqui também. Então, se as pessoas não sabem como é que você entrou nesta roubada, tem que assistir o outro, né? Mas você teve uma história pessoal que te levou a fazer uma opção de questionamentos em relação ao universo do trabalho. Aí você veio fazer o curso de neurociência. Minha primeira pergunta de chofre. Você viu para alguma coisa aquilo lá? Como é que foi? Mexeu? Trouxe algum insight? Sim, eu posso dizer que hoje, se eu fosse fazer já minha biografia, eu diria Isabela antes da Carla Tipo, Isabela depois da Carla Tipo. Quer repetir? Isabela antes da Carla Tipo e depois da Carla Tipo. Isso foi crescendo desde que nós nos encontramos no Congresso Brain, quando você falou sobre espiritualidade e serotonina. Sim. Aí depois eu fiquei na cola desta mulher, né? E na primeira oportunidade, quando eu fiz o seu curso, aí eu entendi que quando nós temos as informações suficientes para recrutarmos novos neurônios, você ganha o jogo. Isso eu aprendi com você. Massa. Né? Ou seja, se eu estava ainda vulnerável, insegura para fazer os movimentos ousados que eu já vou contar, né? No curso de neurociência eu entendi que chega. Dá para fazer. Chega. Como é que eu recruto novos neurônios? Como é que eu faço diferente? Tudo isso eu aprendi com a doutora Carla Tipo. Então, se você está pensando fazer ou não, ou se aprofundar ou não em neurociência, faça, mas faça com quem vai poder te dar as diretrizes corretas. Ao mesmo tempo em que eu vejo o termo da neurociência ganhando espaço, eu também vejo muitas pessoas rasas querendo fazer coisas profundas. Mas acho que isso não é uma reserva de capital da neurociência, não, uma reserva de mercado da neurociência. Acho que você já viu jornalista, que também não é jornalista, que finge que é jornalista, que faz coisa superficial? Né? Tem uns que escrevem até em jornal, coluna de jornal. A pessoa pega 2 opiniões lá da casa dela e escreve uma coluna. Não, tem gente que só por saber falar acha que pode ter um podcast. Isso. Acho que toda profissão sofre com essa invasão de gente que é superficial. Sim. Especialmente nos dias de hoje, né? Eu acho que é uma prerrogativa nossa. Uma coisa que a neurociência me ajudou foi a
consolidar pensamentos críticos e não ter Olha. medo de verbalizá-los, Boa. sabe? Pensamento crítico. Então, vamos lá. Se você que está ouvindo ou vendo esse nosso programa, provavelmente você consome e você passa por outros canais. Está sob sua responsabilidade deletar aqueles que você já tem dúvida e invista a sua energia, os seus neurônios, naquilo que você sabe que tem lastro, que tem repertório, que tem bagagem. Porque senão, Carla, a gente gasta saúde, perde tempo. E aquele tempo, né? É muito legal, porque Perde o tempo. tempo é a única coisa que realmente, o único ativo que vai embora, não tem como você comprar mais. Né? Absolutamente. Você compra serviço, né? Eu me lembro de uma pesquisa de Harvard que falava, eu não vou lembrar agora o título em inglês, mas dizia, né, você não vai comprar tempo, mas você compra serviço, e aí com o tempo que você ganha comprando serviço, você vai fazer outras coisas. Vai fazer outras O coisas. problema é quando você faz mais, quando você trabalha mais, né, ao invés de usar esse tempo para você, mas isso é história para outra coisa. Um ponto que eu achei bem interessante do curso de neurociência aplicada que você deu, que eu e o papai financeiro, inclusive, pudemos fazer, foi a questão do quanto o nosso cérebro ele vai solicitando todos os órgãos antes de começar a sinalizar problemas. Então, ou seja, eu que trabalho com educação em saúde nas empresas, já comecei a dizer, turminha, a saúde mental é física. Opa! Como? Porque o que a sua mente está precisando vai demorar para ela sinalizar. O seu corpo vai tentar resgatar a energia para preservar a sua mente. Então, quando a sua mente já começa a dar sinais de esquecimento, etc., A casa já é porque caiu. o bicho já pegou. Faz sentido? Mas muito. Aprendi? Muito. Você é uma ótima aluna, né? É mesmo? Uma ótima aluna. E mais do que uma ótima aluna, você é uma pessoa que conhece sua potência de presença, né? E tem usado isso magistralmente para fazer uma revolução. Vou falar sobre isso. Você tem parcela sobre isso, cara, tia. Acho ótimo, porque eu estou bem precisando mesmo começar a captar esses meus ativos do Total. ponto de vista afetivo, entendeu? Sim. Porque a gente trabalha muito, a gente entrega muito conteúdo na Sim. internet. Sim. E é muito legal quando o Bruno teve aqui recentemente, a gente ainda não pôs no ar o episódio dele. O Bruno, um aluno meu também, ele fez uma declaração assim, eu estou ficando cheia dessas coisas, mas eu não estou ficando vaidosa, eu estou ficando com a sensação de plenitude. É reconhecimento. Então estamos encaixando. Sim, mas nós eu precisamos. estou acompanhando você na rede social, eu quero muito que você fale da confusão que você está aprontando. Quero que você conte ela inteirinha Então aqui. vamos lá. O que a neurociência vai te dar? Condições de fazer diferente. Condições de recrutar novos neurônios e assim ter mais ímpeto. Tá? Não sei se eu estou usando as palavras certas, mas para mim, depois que eu comecei a entender o funcionamento, um pouquinho só do funcionamento, eu falei assim, bom, então eu vou fazer. Vou fazer. Comecei a somar informações que são de domínio público. Tá. Afastamentos no trabalho. Tá. Prejuízos financeiros. Eu queria deixar o prejuízo financeiro para depois, porque se você não se comove pelas perdas de saúde, né, aí quando chega no bolso, aí então tá, mas assim, nós hoje já temos um aumento de quase 40% de afastamentos de pessoas por problemas relacionados à saúde mental. Então eu fui somando dados do Tribunal do Trabalho, do Ministério da Previdência e todos os outros que todo mundo já sabe sobre saúde mental e falei, bom, então, cadê os EPIs de saúde mental? Adorei essa. A primeira vez que eu li, eu falei assim, mas só uma mente inteligente mandaria uma dessa mesmo. EPI da saúde mental. Porque aí eu fiz a seguinte comparação, Carla. Eu falei, bom, vamos lá. Se quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho em 1930, nós tivemos a legalização dos EPIs na década de 70. Então, foram 40 anos para legalizar equipamentos que nos protegem de riscos visíveis. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, muito bem, os EPIs de saúde física nós já usamos. O que são? Se você estiver trabalhando em um lugar sob risco de queda, você vai usar uma bota específica. Se você estiver num ambiente com muito barulho, você vai usar um protetor auricular. Isso é um EPI. Durante a pandemia, nós usamos máscara, certo? Isso é um equipamento de proteção individual. Aí me veio um insight, eu falei, mas
Neurônios, obrigada. Cadê os EPIs de saúde mental? Maravilhoso. Então, se você me disser assim, quem foi que te inspirou? Inspiring Brands, by Carla Tipo. Só pode, Carla. Boa, Porque tô eu entendi feliz. que com a neurociência você consegue, então, recrutar novos neurônios e fazer conexões. Então, fiz uma conexão. Se nós já temos dados, já temos evidências, eu preciso tangibilizar isso aqui para começar um novo caminho com os EPIs da saúde mental. Então, se saúde mental ainda é tabu, não será mais. Porque eu já tenho dados suficientes, então eu estou tangibilizando. Ah, tá. Então, se para me proteger numa indústria civil eu uso capacete, eu preciso me dar conta que eu não preciso me levantar de uma cadeira para adoecer. Quando a gente fala de saúde mental, eu estou falando de pessoas que estão sentadas assistindo aqui, ou seja, sob risco aparente nenhum, mas que mesmo assim podem adoecer. E aí os EPIs de saúde mental, nesta segunda-feira eu tive a ousadia de lançar o primeiro encontro do manifesto em prol da criação dos EPIs de saúde mental. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou organizar conversas de empresas que ou eu já conheço, ou eu vou conhecendo no caminho, para a gente entender, olha, lá na empresa da Carla tem direito à desconexão. Direito à desconexão pode ser um EPI, Massa. um equipamento de proteção individual. Se isso vai se tornar lei, se isso vai se institucionalizar, o tempo vai dizer. Eu vou te provocar ainda, você vai deixar uma bola quicando aqui que eu quero pegar. Tá. Porque o EPI não é ter o direito a ter desconexão, na minha percepção. O EPI é eu estou na tela e eu tenho mecanismos que a gente consegue fazer para detectar que eu estou começando a mudar meu batimento cardíaco, Perfeito. que eu estou mudando minha dinâmica física. Perfeito. E pinto um pop-up dizendo, hora de desconectar, não acha? Esse é o EPI. Porque não basta eu ter o direito, eu também preciso ter indicativos de que eu estou começando a correr o risco. Né? Sim. E o avanço disso vai ser quando o sujeito vai perceber o seu próprio corpinho, vai perceber os sinais que a sua mente está emitindo para dizer, agora deu. Massa, exato, é isso mesmo. Primeiro você precisa ter um cenário propício, tá? Um ambiente Por propício. Isso que o que eu vou fazer a partir de hoje são encontros híbridos, não são obrigatórios para quem quiser assinar o manifesto, tá? Esse é um manifesto que, a partir de um determinado número, aí sim a gente leva para legislação. Aí sim a gente avança em leis. Mas primeiro a gente precisa organizar. Primeiro eu preciso esclarecer que saúde mental não é frescura. Segundo, que traz prejuízos. Muito bem, sabendo disso, o que eu faço? Eu preciso criar instrumentos ou diretrizes que, compartilhadas e utilizadas tanto pela empresa quanto pelos funcionários, seja líder e liderados, eu consigo prevenir. Aí sim. Então vamos lá. Premissa básica, um EPI te protege. Um equipamento de proteção individual é para te proteger. Sim. Só que não adianta eu ter o equipamento e o sujeito não usar. Então, nós estamos falando de direitos e deveres de todos, Carla. Quando as pessoas perguntam, tá bom, Isabela, então quais são os EPIs que hoje você já sabe que funcionam? Por tudo que eu estou vendo. Então, são evidências que eu tenho. Então, primeiro, quando a empresa faz um letramento com a liderança sobre segurança psicológica, que é uma comunicação em que eu respeito a diversidade de ideias, eu cresço, eu evito presenteísmo, absenteísmo, ou seja, então, se eu invisto um pouquinho em segurança psicológica, em comunicação com a minha liderança, eu tenho uma redução de afastamento? Sim. Tem, isso já tem dado mostrando. Pronto, então isso é um EPI que eu estou chamando da instituição. Direito à desconexão. Mas todas as áreas vão poder ter? Pode ser que todas não. Mas assim como já existem algumas áreas, por exemplo, que trabalham sob escala, os médicos, jornalistas e tudo mais, por que não, então, ter uma escala numa indústria em que o sujeito vai ter o direito de se desconectar? Outra coisa, tá? Tem outro EPI que esse eu amo e nós mostramos no evento de hoje, de uma empresa de urbanismo que eu atendo do interior de São Paulo, e mais, sabe o que eles estão fazendo? Essa você vai amar. Sabe aquela bolacha de churrascaria? Sei. Verde e vermelha? Sei. Por que você usa uma bolacha da churrascaria? Mais carne verde, chega vermelho. Deu pra mim. Qual é o cenário que faz as pessoas mais perderem tempo, energia e foco no trabalho? Interrupção. Aí sabe o que eles fizeram? Uma bolachinha dizendo,
estou concentrado, né? Eu estou concentrada, não me interrompa. Vermelho. E o verde é, estou trabalhando, mas posso ser interrompido. Você vai falar assim, nossa, Isabela, mas isso me parece que não funciona. Nós vamos ter que testar. Você sabe que o meu pessoal aqui usa uma plaquinha. Então, isso é um EPI. Eles põem uma plaquinha, tipo, realizando, ou no status do Discord, que é a ferramenta que a gente usa de comunicação, ou no computador. Pronto. Isso é limite. Então, esse é um equipamento que, por exemplo, qualquer indústria, né, pode fazer. Eu não sei quem foi que disse que colocar todas as pessoas trabalhando juntas com todo aquele barulho favorece a produtividade, porque só perde atenção, perde foco, perde energia. Eu sempre critiquei Open Space. É? Desde sempre. Desde que quando eu comecei a ir nos ambientes corporativos, 2012, que era o boom disso, não tinha, todo mundo tinha derrubado salas e tal. Paredes. E não é só derrubado salas e paredes, tinha tirado todas aquelas representações, tipo, porque eu vinha da universidade, estava na academia, minha sala, eu tinha minha salinha arrumadinha, e aí tinha o porta-retrato do Danilo pequenininho, e aí tinha um simbinho, aí tinha várias coisinhas, como minha mesa é hoje aqui. Se você for na minha mesa, você vai morrer de rir, porque eu tenho um monte de coisinha. E eu tinha tudo isso para mim, e aquilo era importante para eu trabalhar. Aí eu chegava nos lugares e as pessoas falavam assim, peraí que eu vou pegar meu computador. Aí pegava, abria um armário, pegava o computador, sentava em qualquer lugar. E aí qualquer lugar era qualquer lugar. Aquilo para mim me soava muito estranho. E eu comecei a questionar e tal. Não, é porque aí as pessoas estão ficando mais juntas e tal. Não sei, nunca me caiu bem. Nunca me caiu bem Interessante aquela história. Você falar sobre isso. Porque para mim, não tenho pesquisas, tá? Não tenho pesquisas para falar de dados, mas eu tenho a evidência de ouvir as pessoas. Perde muito foco. Ambientes com barulho. Carla, quando você está... Aumenta a irritação. Aumenta a irritação, isso que eu ia falar, né? Quando você está tentando se concentrar, o ambiente está barulhento, como é que você vai recrutar os seus neurônios? Você vai gastar muito mais energia para se concentrar. Sim. Agora, olha que interessante. Então, uma coisa é o que a indústria oferece. A empresa, a instituição vai conseguir, então, te oferecer. A segunda vai ser usar. Então, eu estou falando de direitos e deveres de todo mundo. Não adianta você ter a bolachinha do pode me incomodar ou não, e, de repente, será que não é você que está roubando o tempo dos outros? Será que você não é o sujeito... interruptor? Porque não adianta eu reclamar de ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Sim. Então, Carla, eu vejo que esse manifesto que eu estou lançando é um pequeno passo para uma mudança de cultura que já está acontecendo em algumas empresas e vai cada vez mais ampliar, mas são direitos e deveres de todos. Até porque, se você chegar hoje em qualquer indústria, vai ter placa obrigatórios de EPIs. Sim. Então, mesmo sob riscos visíveis, as pessoas tendo EPI, elas não usam. Às vezes, quando eu vou numa indústria e a turma tem que fazer campanha para usar o óculos. Eles usam óculos na cabeça. Não é na cabeça, é no olho, né? Então, se para riscos físicos eu já tenho que fazer campanhas e placas de obrigatórios de EPI, imagina quando nós estamos falando de problemas invisíveis. Intangíveis. Então, quais seriam os EPIs do indivíduo? Além dele já usar aqueles oferecidos. Terapia. Terapia é uma diretriz que, se você colocar em prática, vai te proteger de muitos problemas. Muitos problemas. Percebe? E hoje já existem programas, né, de disponibilizar vários. Terapia. Mas, Carlos, o que eu trabalho em empresa que paga sessões de terapia e o sujeito não usa... O sujeito não faz. Eu já vi isso. Aí são dois problemas. Como é que isso está sendo comunicado? Por isso que o letramento da liderança é fundamental. Como é que isso está sendo comunicado? Será que a pessoa está com medo de usar? O líder fala assim, botaram o negócio aí, eu pessoalmente... E o líder é o maior exemplo. E eu tenho um exemplo de um banco que eu atendo, eu estava numa situação lá, e aí até o diretor de recursos humanos, na conversa, ele solta, eu tive depressão, comecei a usar o recurso tal, isso abriu um precedente extraordinário. Porque aí todo mundo falou, opa, se ele está assumindo publicamente que teve depressão, usou o recurso, que é de graça da empresa, sabe agora onde ele está? Vice-presidente do banco. Mas... Ou seja, falar sobre o problema de saúde não foi ruim para a carreira dele. Você percebe? Sim. Então, moral da história, o que eu vou fazer? Eu estou juntando todos esses dados e vamos divulgar. Vamos jogar luz. Tinha uma palestra que eu dava, acho até que esse slide ainda está nesse sequência de slides que eu falava sobre saúde mental, que tinha um dado, no meio da pandemia isso. Uma moça,
Agora eu tenho que recuperar aqui os nomes e os fatos. Mas ela era inglesa, se eu não me engano. E ela tinha mandado um e-mail para o time dela dizendo assim, devia ser uma quinta-feira, pelo texto do e-mail, você depreende que é uma quinta-feira. Ela disse assim, vou tirar os próximos 2 dias e aproveitar o final de semana, então quinta, sexta, sábado e domingo, para me recuperar, porque eu estou sentindo uma sobrecarga mental. E tenho certeza que segunda-feira eu estarei plena para atender vocês, etc e tal. Então, sucesso para todos aí, mas eu realmente gostaria de não ser incomodada nesses 4 dias, porque eu estou precisando desse tempo para mim. Aí, essa era uma líder, eu não sei qual é o cargo dela, mas uma líder da empresa. O presidente responde ao e-mail dela, publicando no Twitter o e-mail dela e a resposta dele. Dizendo o seguinte, Madeleine, o nome dela. Madeleine, eu agradeço enormemente você ter enviado esse e-mail para o seu time, porque ele mostra para a gente que é necessário não apenas autoconhecimento, mas é necessário coragem para fazer o que precisa ser feito. Exato. Você hoje nos deu uma lição incrível e tal. Então, esse diálogo dos dois viralizou no Twitter, e depois, agora no X, né, mas antes era no Twitter, e depois a empresa também ganhou. Excelente. Assim, foi uma história muito legal pelo quanto ela viralizou, quanto as pessoas... Porque me chama a atenção as coisas que viralizam. Eu fico analisando por que viralizou. E sempre tem esse ponto do tipo assim, puta, ali tem um site, tem uma coisa que caiu a ficha das pessoas, sabe? Sim. E por isso elas acharam que aquilo tinha uma relevância incrível. Então, eu acho que você tem toda a razão. As pessoas não só precisam fazer, como precisam parar de ter vergonha de falar que fazem, né? Sim. Aí você vai inspirar outras pessoas. Você vai mostrar para as outras pessoas. Eu tô começando a desconfiar. Às vezes eu estou em alguns lugares e as pessoas chegam para mim e choram. Outras chegam muito felizes e dizem assim, nossa, Isa, você falou alguma coisa, ou eu vi alguma coisa, e aí eu tomei coragem e saí do meu emprego e agora estou procurando outro emprego. Claro que esse é o melhor cenário. Tá? Então, se você me disser qual é o feedback que eu mais gosto, é quando a pessoa chega até mim, ainda com saúde, dizendo, tomei uma atitude e vou procurar emprego, ou pedi demissão e vou procurar outra coisa. Por quê? Isso mostra que a pessoa recrutou novos neurônios, tomou uma decisão enquanto tem saúde. Porque aquelas que chegam e choram, primeiro que elas estão, assim, já no limite da saúde, podem estar vendo no meu exemplo o que, tipo, adoeceu, recuperou, mas você não precisa adoecer para recuperar. Você pode continuar com a saúde, sabe? Então, o exemplo para mim, o exemplo é a melhor forma de educação. Né? As pessoas vão fazer o que você faz, não o que você fala. Então, líderes, quando colocam sua situação, nem vou chamar de vulnerabilidade, tá, gente? Quando falam o que acontece, como isso aumenta o engajamento desses programas de saúde mental, que a empresa já está gastando dinheiro, Carla, já está investindo. Sim. E esse dinheiro está indo pelo ralo quando você não investe em um pouquinho de letramento com essa turma para dizer, olha, avisa a sua equipe que eles podem usar, que isso não vai ser usado contra eles. Percebe? E que é para eles, não é para inglês ver, né? Agora, para tudo isso eu preciso do quê? Saúde mental. Para tudo isso você vai preservar a sua saúde mental se você aprender um pouquinho mais de neurociência. Eu aprendi isso com 43 anos, né? Então, apesar que eu entendo que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Sim. Então, chegou na hora certa. Eu precisava saber disso agora mesmo. Isa, que setores do mercado, que indústrias estão mais sensíveis? Ai, Carla, boa pergunta. Eu posso dizer para você que as empresas que eu trabalho, elas estão tentando já há muitos anos. Então, se você me perguntar, as empresas já estão abertas a isso? Algumas sim, outras não. As que estão fazendo já estão há mais de anos. Porque cultura a gente muda a médio e longo prazo. Sim. Tem algumas que ainda acham que o que nós estamos falando é frescura. Tá. Ok. Não vamos brigar. O tempo também vai mostrar. Sim. Porque quando você não reconhece que o mundo muda, a forma de trabalhar muda, as consequências mudam, as leis acompanham. Então você não precisa ter medo das leis. Você precisa ter medo de ficar parado achando que não mudou. Isso sim, você tem que ter medo. Existe um investimento forte de tempo e tentativas, Carla. Tentativas. Eu estou dizendo pelas que eu trabalho. Então, eu trabalho com banco. Ah, mas tem um banco que adoece. Sim, mas já tem um banco, por exemplo, que eu estou há mais de 2 anos fazendo letramento da liderança.
E repetindo a informação, repetindo. Indústria automobilística, por exemplo, eu atendo 2 empresas e tem um case maravilhoso da Volkswagen, junto com o Zen Club, de custo evitado. O quanto o engajamento da liderança para programas de saúde, nós estamos falando de saúde integral, né? Não precisamos mais fazer o recorte de saúde mental e saúde física, mostra o custo evitado. É chocante. Nós mostramos hoje no lançamento do manifesto também. O custo evitado de quando você investe em prevenção. Óbvio. Entende? Então, é difícil eu te dizer qual é o setor, porque tem empresas de setores que são popularmente conhecidas como adoecedoras que já despertaram. Tá? Então, tem de tudo. Tem hospital, inclusive. O Hospital Oswaldo Cruz ganhou um reconhecimento, inclusive, sobre ações que eles fazem com os funcionários para preservação da saúde mental. Então, por que a gente precisa divulgar isso? Para que outras indústrias, outras áreas percebam, olha, já está acontecendo um movimento. É um movimentinho. Já está acontecendo um movimento. Inclusive, eu conversei com a deputada Maria Reis, que foi quem já aprovou a lei que certifica empresas que promovem saúde mental. Tá sabendo dessa? Não. Me belisca. Tiruque. Pronto. A Maria Reis, inclusive, está grávida, tem 30 anos. Ela me disse assim, Isabela, mesma coisa. A gente veio notícia. Eu estou convivendo com as pessoas. Elas estão me dizendo que estão assim, que estão assado. Então, se o ambiente profissional é um ambiente que a gente passa o maior tempo, a gente precisa reconhecer o que as empresas estão fazendo quando promovem. Então, ainda vai ser formada uma comissão. Quais são os critérios, o que a empresa vai ter que fazer, ainda está sob análise. Mas a lei já foi aprovada. Porque são muitos trâmites até uma lei ser aprovada. Então, ok, a lei foi aprovada, agora como é que nós vamos praticar? Né? Exato. Então, agora eles estão justamente nessa formação de comissão. Como vai ser certificado? Por quê, Carla? Quantas coisas eu vejo de selo, de melhor empresa aqui, melhor empresa assado, mas na prática a gente vê que não é isso. Né? Por isso que o manifesto, se você quiser participar, é só entrar em www.episdasaudemental.com.br. É um movimento... A gente vai colocar um letteringzinho aqui para ajudar. episdasaudemental.com.br. O que eu, então, quero fazer com isso? Reunir pessoas que já estão falando a mesma língua ou querem falar essa língua. O que já está acontecendo? O que está funcionando na sua empresa? O que não funcionou? Por que não funcionou? E aí a gente vai espalhando os casos. Só isso. Massa. Puxa. Só isso, Carla. É só esse. E você já está convidada para o próximo evento. Eu pretendo fazer eventos a cada 2 meses, reunindo, né, então, de forma presencial e transmitindo para todo o Brasil. E vai ser bacana também a gente trazer a neurociência para essa conversa, ou seja, na prática, o quanto a neurociência pode te ajudar a criar novos EPIs de saúde mental. Como é que a gente vai testar isso na sua equipe? Porque a neurociência, na verdade, te dá uma possibilidade tremenda de fazer diferente. Sabe o que eu admiro muito em você? Muito. Você, por pura criatividade, tangibiliza as coisas de uma forma muito legal. E faz com que fique fácil na boca das pessoas. Da outra vez que você veio aqui, você trouxe a caixa de ovo. Total. Isso tangibiliza. Tem a história da vassoura, tangibiliza. Sim. Agora o EPI tangibiliza. São ideias que você tem que fica fácil das pessoas falarem sobre elas. Ela parece que a palavra resume o conceito. Você mandou muito nessa história. Como? Mandou muito bem. Carla, eu ouço a ficha caindo. Sabe quando você vê assim, a ficha caindo na pessoa? Porque aí, vamos por dados, Brasil. Se eu tenho os dados, as evidências, aí eu pergunto, então cadê os EPIs de saúde mental? Como eu não tinha pensado nisso? Talvez o que esteja facilitando eu fazer esses movimentos vem da experiência da comunicação. Sou especialista em comunicação, eu não sou médica. Sim. Então, especialista em comunicação, vivo uma situação, saio da cadeira de vítima, vou para a cadeira de aprendiz, estudo. Se isso ainda parece um tabu, como é que nós vamos fazer com que as pessoas vejam para crer? Então, EPIs da saúde mental. E também eu acho que uma coisa que tem a ver com resiliência, né, e tem a ver com coragem, que é não gostar do lugar de vítima. Você não gosta desse lugar. Você não fica bem nesse lugar de vítima. Né? Mas eu já fiquei muito. E hoje em dia, quando eu raspo, por N situações,
né? Ou por eu estar me sentindo culpada, por não estar com Angelina, ou por estar me sentindo... Enfim, quando eu me coloco nessa Isso situação pega, de né? vítima, mas é rápido. E esse é o grande segredo da saúde mental. É quando você lida com os altos e baixos, com os imprevistos, em que o gradiente não é isso aqui. Não, é isso aqui, ó. Isso para mim é saúde mental. É a capacidade para lidar com os altos e baixos imprevistos todos os dias. Sabe? Mas isso não foi de um dia para o outro. Eu precisei recuperar muito a minha saúde, precisei fazer muito turismo interno, né? Nem falo mais turismo, é intercâmbio, porque intercâmbio você fica mais tempo. É outro nome para autoconhecimento. Precisei buscar de diversas fontes, sabe? E tô aqui com o meu cérebro muito atento para estar sempre perto de pessoas como você. Gente, você não tá entendendo, né? Nós tínhamos uma gravação marcada, aí eu tive que cancelar. Aí, pode amanhã? Posso. Desmarquei agendas. Tem uma pessoa que mexe na minha agenda, é Carla Tiepo. Então, tá na nossa responsabilidade tudo isso. Então, o EPI de saúde mental, uma parte vai ser responsabilidade da indústria, do macro, mas grande parte é sua responsabilidade. Usar, buscar, ir atrás da informação correta. Parar de ficar culpando o café, o glúten, a lactose, o algoritmo, né? Porque agora, o problema é o algoritmo, porque o problema é não sei o quê. Não, para. Então, se você está ouvindo este programa ou nos assistindo, seus neurônios estão funcionando. Eles podem não estar ainda como eles poderiam estar. Mas você sabe que essa altura do campeonato, meia hora depois, só os heróis, né? Já foram 30 minutos. Não, e o barato é que, nesse momento, daqui para frente, a gente já tem uma seleção de público. Total. Que é aquele que realmente está interessado, mergulhado no tema, que continua mantendo a atenção, ou que saiu, porque ouviu os 15 primeiros minutos e agora voltou, está ouvindo mais um pouco. Mas são pessoas que conseguem ter um pouco mais de profundidade para discutir as coisas num outro nível, né? Sim. Uma coisa que eu também aprendi, Carla, é que a gente não vai saber tudo. Eu, então, estou somando a minha expertise na comunicação com pessoas como você que me ajudam a ter essas ideias e aí, ok, vamos juntos. Você está muito enganado se você achar que você vai fazer as coisas sozinho. Não faz. Não vai. Então, pega a expertise que você teve até aqui, soma com aquilo que você acha, com aquilo que você sente que precisa aprender e vai experimentar. Sabe o que pode acontecer? Você crescer. Né? Sabe o que pode acontecer quando você faz uma coisa diferente? Pode ser que aconteça aquilo que você está querendo, sabe? Eu tô com um caso, Carla, de uma amiga que precisa sair de um relacionamento ultra tóxico, e aí eu falei, bloqueia. Bloqueia. Bloqueia a pessoa. Pega o dedinho indicador, coloca no nome da pessoa, roda até embaixo, bloquear. Mas, Isabela, eu falei, bloqueia. Sabe o que vai acontecer? Depois de você bloquear, vai vir uma onda. Do quê? De serotonina, ou dopamina, ou adrenalina? Aqui de tesão, sei lá. Um pouco de serotonina, um pouco de endorfina, Ai, um Carla, alívio. a hora que a gente faz uma coisa diferente. E aí, quando me viram, né, outro dia lá em Brasília, eu fui na Câmara dos Deputados falar sobre saúde mental na Comissão de Trabalho. Eu recebi uns feedbacks assim, Isabela, não sei se você é louca ou corajosa. Eu falo, pode ser os dois? Pode ser os dois. Mal nós não estamos fazendo a ninguém, tenho certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas de onde viriam as resistências, amiga? Agora falando das coisas casca-grossa que tem por aí. De onde viriam as resistências? Porque, veja, se a gente conseguir demonstrar que são investimentos cujo ROI vale a pena... Boa. A resistência... Você acredita que nós temos uma resistência que é um pouco de preconceito com o tema saúde mental, ou com o tema winners versus losers, alguma coisa nesse tempo? Porque eu não consigo entender, mas assim, tá aqui, o número é esse, vocês estão perdendo X de dinheiro, porque falta neurociência. Y de dinheiro. Falta neurociência aplicada. Falta neurociência para esse sujeito entender. Eu tenho trabalhado tanto. Não, nós vamos, você vai trabalhar mais ainda, nós vamos trabalhar, não é trabalhar mais, né, talvez chamar para muito perto essas resistências. Eu acho que sim. E com muito amor, né? Porque só o amor vai fazer a própria pessoa se dar conta. Por isso que eu falo, eu gosto de ver a ficha caindo. Tá aqui, ó, isso aqui com isso aqui. Hoje, lideranças que abrem as portas para eu entrar é porque ou viveram na pele, ou pessoas muito perto que viveram na pele problemas relacionados à saúde mental, e aí falam, não vou mais poder. Mas não é um inferno isso?
Ai, Carla, então, mas eu As já pessoas terem fiquei que muito sofrer. chateada com isso. Hoje eu não fico mais. Hoje eu já nem... Não dá nem tempo. Eu tô com quem tá querendo avançar no novo, na mudança. De onde vem a resistência? Primeiro, em achar que por eu ter tido sucesso até aqui, ou por eu ter conquistado o que eu consegui até aqui, se eu seguir os mesmos modelos, eu vou continuar. Aí vem o Salib Neto, por exemplo, né, que nos lembra sempre das empresas que eram top of mind e faliram. A Nokia, depois que saiu na capa de uma das principais revistas falando, né, a deusa do mundo, faliu. Né, foi substituída pelo iPhone. Então, como é que eu trabalho com as resistências? Com exemplos. Quando a pessoa me diz, mas isso não muda, isso nunca vai mudar, eu falo, então, rapaz, mas podia fumar dentro do avião, hoje não pode mais. A Terra era considerada o centro do universo até o século XVI. Século XVI, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Nós só estamos no 21. É isso mesmo. Tem gente que ainda acha que a Terra é plana, é outra conversa, né? Aqui, ou seja, a resistência vem da falta de neurociência, desse conhecimento, para reconhecer que, poxa, as coisas mudam. Eu não sei se eu estou sendo muito simplista, mas para mim a neurociência é as coisas mudam, você pode recrutar novos neurônios, você pode fazer diferente. Qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu momento. Porque as pessoas se acham muito Gabriela, né? E é isso. E aí é uma outra coisa, que eu não sei se eu estaria ofendendo alguém ou não, mas é falta de humildade. Acho que também. Falta de humildade. E nós já sabemos que as pessoas mais interessantes são aquelas ultra interessadas, ou seja, que mantêm o espírito de aprendiz vivo, a curiosidade. Então, quando eu vejo pessoas muito resistentes, eu entendo por quê. Porque são muito. O tempo aprendendo coisas erradas é muito maior do que agora que nós estamos falando. Por isso que eu uso a vassoura. A gente perde mais tempo eliminando ideias equivocadas, limpando conceitos que não funcionam mais, para depois. Então, tá, então agora é só isso aqui. Sério? O Keynes falava isso, né? O Keynes, o economista lá dos anos 30, 20, acho, ele falava o seguinte, que é mais difícil você se livrar das ideias velhas do que conseguir desenvolver ideias novas. Aí você acredita que teve um período que eu entrava de vassoura nos palcos, mas aí teve um grupo que não gostou, achou que eu estava ofendendo as faxineiras, sendo que eu sou apaixonada por todos os profissionais, todos os prestadores de serviço de limpeza. Inclusive, quando eu falo, tá na hora de você fazer faxina, né, e não terceirizar a faxina, não estou querendo tirar o trabalho de ninguém, não, é pelo contrário. É mostrar que todos nós precisamos ser muito bons faxineiros. Nós precisamos ser bons faxineiros. Aprender a limpar, né? Aprender a eliminar aquilo que não serve mais. Então, como é que eu trabalho com a resistência? Dando exemplo. Aí, beleza, se você quiser pensar nisso, pensa, se não. Se quiser pensar agora, você pensa depois. E tem essa coisa do storytelling, né? De você dizer que alguém já passou por isso ou alguma coisa já aconteceu. Você sente esse o impacto da tua narrativa, né? De você poder... Porque, sabe que eu acho que tem um paradoxo na sua imagem. Depois que você esteve aqui, você fez o curso, que eu conheci você, conheci o Thiago, eu fiquei batendo cabeça nessa história desse paradoxo que tinha na sua imagem. Porque, óbvio, você aparecia lá na TV, né? Linda, apontando certinho os estados, uma beleza. Não dá nem para entender como. Né? E segura, né? Segura, você tem uma imagem segura. Você é uma mulher bonita, uma mulher com presença. E você burnouteia. Percebe o paradoxo? Onde todo mundo simula que você deveria estar vivendo a melhor das vidas, as pessoas projetam que essa sim é feliz, essa tem grana, essa tem isso, essa tem aquilo, tem fama, vai nos melhores hotéis e restaurantes e tal. E você tem uma ruptura de saúde mental. Eu acho que isso é muito, muito significativo. Porque a gente espera que pessoas que estão na M, né, sofram. Não pessoas que estão no glamour, né? Eu falo muito pouco sobre o que aconteceu comigo. Eu costumo usar uma analogia, uma foto, inclusive. Depois eu passo para o Rui, tá? Fazer essa edição, Rui. Que é um caminhão de laranja caído no meio da estrada. O que isso significa? Todo mundo tem um objetivo, tem uma meta, quer fazer alguma coisa, quer chegar em algum lugar. Eu já era especialista em comunicação. Quando eu chego na principal emissora de comunicação,
eu tenho um problema de saúde por falta de comunicação comigo. Tá? Então foi isso que aconteceu. Eu uso nas minhas palestras um caminhão de laranja e aí eu sempre brinco. Faz de conta que o meu sonho é trazer aqui na porta da empresa um caminhão de laranja. Aí eu separo as melhores laranjas, contrato o melhor motorista, pago o frete, o caminhão. Cheguei aqui, ó, buzinei, pão, tô aqui. Cadê as laranjas, Isabela? Aí eu mostro na tela, né? Caídas no caminho. E muitos de nós alcançamos os objetivos, mas perdemos o principal pelo caminho. Então, ou seja, nessa história da laranja, eu alcancei o objetivo. Eu cheguei, buzinei, tô aqui. Mas o principal ficou na estrada. Entendi. E muitos de nós estamos alcançando o que a gente deseja, mas perdendo coisas muito importantes pelo caminho. Então, eu só falo isso da minha história. Aí eu falo, ó, então eu cheguei lá, mostro lá, mas aí depois eu tive isso aqui. E o burnout, gente, é uma das coisas... uma das coisas que pode te acontecer quando você se perde pelo caminho. Um AVC é muito pior, um infarto é muito pior. E eu tenho conversado muito com neurologistas. Tem inclusive a doutora Ana Paula Pena, minha grande amiga que faz parte do grupo de prevenção ao adoecimento no trabalho. Ela é especialista em AVC e ela, depois de trazer a ideia do burnout pré-AVC, ela falou, opa, se eu preciso cuidar do AVC, eu preciso prevenir o burnout. Porque o burnout chega antes do AVC. E um burnout mal tratado, ou cuidado, ou mal encaminhado, ele vai te levar a um AVC. Olha que curioso. Mas eu só chego nessas pessoas com a comunicação. Perfeito. Então, a minha história, falo rapidamente sobre isso, uso o caminhão de laranja para tangibilizar. Então, você quer chegar lá, mas você quer chegar lá perdendo o principal? Se não, então, neurociência aplicada na veia. Carla, sabe qual foi o insight que eu tive outro dia? Essa vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, tá? Tá. Eu gosto dessas estreias. Quando eu trabalhava na Band, eu era voz da Rádio Sul-América Trânsito, eu fui voz da Rádio Bandeirantes, eu fui voz do canal Play TV da época, eu fiz voz para a Band. Tá? Quando eu chego na Globo, o primeiro feedback que Isso eu há tive... quantos anos? Tangibiliza isso pra mim. No Band News eu era só apresentadora, mas quando eu cheguei na Band, aí as coisas começaram a mudar, 2009, 10, 11, 2008, entre 2008. Então, de 2008 adiante, quando eu fiquei na Band... anos. Não, Eu tinha? 27, Tá. 2008 e 27. Tá. Então, quando eu chego no Grupo Bandeirantes, eu começo a trabalhar no Band News TV, na apresentação, eu sentia que eu precisava do repertório da rua, brigo, saio da apresentação, vou para o SBT para ser repórter. Quando eu chego no SBT para ser repórter, me colocam na apresentação. Aí, o programa acaba, eu falo, poxa, mas eu saí de lá para vir para cá para fazer reportagem, me coloco na apresentação, volto para a Band como repórter, me coloco na apresentação de novo. Aí eu, na Band, ainda como repórter e apresentador, eu chego no Prêmio ESSO. Quando eu chego no Prêmio ESSO, fazendo diferente do que tinham pedido para eu fazer, uma determinada pauta sobre os vizinhos do crack, aí a Globo me chama. Vou para a Globo para ser repórter, chego lá, me coloco como apresentador. Então, é engraçado como tem certos movimentos que você precisa mostrar que ok, mas você precisa de base, você precisa de repertório, gente, né? Não se iluda. Também tenho certeza que eu só cheguei hoje como eu cheguei porque eu também briguei muito por aquilo que eu acreditava que eu precisava de repertório. Precisava de repertório, com certeza. Mas veja só, então, quando eu chego então nessa segunda etapa no Grupo Bandeirantes, na época que não existia o Waze, era a Rádio Sul-América Trânsito, que as pessoas ouviam para saber. Eu ouvi. Pois é. 92. Outro dia eu falei, tô sentindo falta da rádio. É. Porque o Waze faz umas cagadinhas. Total. A Rádio Sul-América Trânsito, eu fui voz da Rádio Sul-América Trânsito. Né? Então, eu fui voz da Rádio Sul-América Trânsito, do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes. Quando eu chego na Globo, meu primeiro feedback, a primeira chefe que analisou um trabalho meu, ela fala assim, nossa, mas a sua voz é horrível. Você imposta muito a voz. Qual foi a tua reação? Eu disse para ela, mas você pode me explicar então o que você quer? Porque essa é a minha voz. Eu não estou impostando para falar com você. Tem gente que fala, nossa, sua voz é impostada. Não, se quiser que eu imposto, eu imposto. Mas isso aqui é o meu normal. E eu perguntei para ela, eu falei, mas então como você quer que eu faça? Não sei, porque... Ok. Vou ao banheiro, vomito, choro. Sério? Sério. E aí eu falo... Porque você achava que esse era um ativo seu.
Ô, Carla, eu saio do Grupo Bandeirantes de Comunicação em que eu era voz de um monte de canal. Aí eu chego na Globo, voz horrorosa. Bom, mas vamos lá. O que acontece, Carla Tiepo? Por que eu fui parar na Câmara dos Deputados para falar na Comissão de Trabalho? Porque uma pessoa viu um vídeo meu rolando no feed, ouviu a minha voz, Característica. falou, opa, o que ela tá falando? E aí se depara com o tema do burnout, nesse vídeo específico, e aí fala, nós precisamos falar sobre isso na Câmara dos Deputados. E aí cai a minha ficha. Aí foi a minha ficha que caiu. Eu falei assim, que engraçado. Eu fui voz de vários canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu passo pela Globo para ser voz dos EPIs da saúde mental. Você pegou? Peguei totalmente. E eu fiquei muito emocionada quando eu me dei conta disso. Falei, cara, então eu fui voz num grupo, passei por um outro, o que todo mundo, né, entende como o melhor, deseja. Não fui voz nesse lugar, mas eu precisei sair desse lugar para ser voz de algo que vai aí sim contribuir para milhares de pessoas. Ótimo. Eu acho que, na verdade, tinha um tanto de inveja nessa crítica. Porque a sua voz é ótima mesmo. Mas, o Carla, aí que tá. Eu entendi que aquele momento... Aliás, eu não entendi nada, né? Eu fui lá, vomitei, chorei, mas eu voltei. E eu fiquei atenta. Quantos anos você tinha? Eu fiquei atentíssima. 2012. 31. Isso foi ótimo pra mim. Sabe por quê? Porque eu fiquei atenta. Falei, opa! Não se acha não, fofurinha. Porque ó, aquilo que você tinha de qualidade lá, aqui, não significa nada. Na verdade, foi isso que aconteceu. Tá. Fiquei muito atenta. Falei, Boa. bom, aquilo que me valorizavam lá, não vão me valorizar aqui. Então, atenção. Te deu um sacode. Não foi ruim. E até hoje, eu sou amiga dessa pessoa. Ela não sabe o que ela fez. Entende? E eu ouço, então assim, os nãos que a gente ouve, as situações que nos acontecem, se você estiver com a saúde mental em dia, você vai entender que tudo é pro seu bem. Isso mudou muito a minha vida. Quando eu comecei a entender que tudo é Mas que tem a nossa modos evolução. e modos, né? Aí nem vou falar disso. Esse acho que é um ponto que tem a ver com o tal do EPI de saúde mental, porque a gente pode ensinar as lideranças, eu trabalho muito com isso, de fazer essa sensibilização para quem é o maestro do jogo. Como é que ele toca essa banda, né? Já que você falou maestro do jogo, outro dia eu conheci o Muricy Ramalho. Gente, eu não entendo zero de futebol, tá? Eu sou palmeirense igual a Carla, mas assim, eu sou uma palmeirense ultra fajuta, eu só sei que o Abel também é o nosso técnico. Você só sabe que a gente é campeão dos campeões, né? Que agora a gente tá assim. I'm sorry. Então, aí outro dia eu tava numa situação, conheci o Muricy, e eu, que não entendo nada de futebol, eu tinha visto uma entrevista do Muricy falando o que precisou acontecer na vida dele para ele se respeitar. E aí, como eu tive a oportunidade de perguntar, eu falei, Muricy, eu sou repórter, não sou repórter de esporte, tá? Não vou te perguntar nada de futebol. Me conta uma coisa. Quando você percebeu que você estava errando a mão? Ele falou, quando eu fui parar na UTI. Eu precisei parar na UTI para entender que aquele não era um estilo de vida adequado. Então, agora, quando eu chegar numa próxima empresa, eu posso usar o exemplo do Muricy. Boa! Você quer precisar parar na UTI para pensar sobre o assunto? É uma decisão. Sim. Fica à vontade. Mas diante de dados, Carla, não dá mais para eu fazer de conta que não é comigo. Show. Muito bom. Bom, Isaac, quer saber onde eu assino esse manifesto? www.epis-da-saudemental.com.br. Gente, todo mundo se mobilizando com o movimento. Uma coisa super importante, especialmente você que assiste esse quadro, que eu sei que você curte neurociência aplicada ao ambiente corporativo, porque você deve estar tomando as suas surras aí. Ou você é líder, ou você está vivendo essa vida. Então, se engaja. Tem movimentos, tem pessoas, tem gente querendo fazer diferença. A Isa está dando voz, está dando esforço, está dando conhecimento, está dando o estudo dela para isso. A gente só pode te agradecer. Eu nem sei o que eu vou falar para você. Não tem como agradecer você vir aqui a segunda vez. Ô, Carla, uma segunda vez é muita mamata pro meu lado. O que eu quero é, de novo, reforçar toda a minha admiração por você. Obrigada, meu amor. Refazer sempre o convite, não se afaste, mantenha a sua saúde, se cuide. Porque você é muito importante para todos nós.
sabe? Para todos que estão acompanhando o trabalho da Carla, eu estive, né, com você e vi alunos vindo de vários estados do Brasil querendo ter essa oportunidade de te encontrar pessoalmente. Então, se você puder, esteja perto da Carla, aprenda com ela. Você vai ter assim um divisor de águas na sua vida muito nítido, muito importante, inclusive. Eu já falo um negócio que eu aprendi no curso, mas nem vou falar, né? O quanto o fazer diferente é importante para os neurônios. Só tenho a te agradecer. Na turma que você veio, tinha uma menina que comoveu a todos nós, Lembro. né? Lembro. A mãe dela era fã da Carla, né? A mãe faleceu. A mãe dela era sua fã. Depois que ela faleceu, ela falou, vou fazer isso pela minha mãe. Que louco isso, né? Eu fiquei muito impactada naquela história. Foi bem bacana. Isso. Seguimos juntas, minha querida. Seguimos juntas. Muito obrigada por ter vindo. Pessoal, o que eu vou falar para vocês? Vocês viram tudo acontecer aqui, a Isa mexendo no mundo, fazendo o mundo acontecer. Então, você que acompanha a gente, dá aquela curtida, faz aquilo tudo que você precisa fazer, se inscreve no canal. Já sabe, né? Já sabe o que tem que fazer. Você está ouvindo a gente no podcast? Você está... Então, compartilha com as pessoas também, divulga o Nada Trivial, divulga o Inspiring Brains, divulga o Dopaminas. O Dopaminas vai ter 2 episódios que a gente está gravando agora, que vai ser incrível. Então, eu conto com a sua presença, conto com o seu apoio ao trabalho da gente e conto que você vai lá no Manifesto da Isa, você vai fazer alguma coisa, você vai assinar, você que é empresário, lá tá escrito você vai tudo. Se comprometer. Lá nós temos todas as diretrizes, o que é institucional, o que é individual, tem os dados, enfim, né, dessas últimas pesquisas, e lá tá bem claro qual é a nossa meta. Organizar diálogos para a disseminação desses comportamentos, dessas situações das empresas, para que a gente inspire outras. Isso aí, é isso aí, Inspiring Brains. Inspiring Brains, todos eles, tá bom? Conto com vocês, um beijo grande, nem tenho como agradecer a Isa. Te amo, beijo a todos vocês, fiquem bem. Minha amiga chama ela, oferece a Perol, ela me oferece água, gente, é isso. É isso. Alô, Anilópio. Foi isso mesmo que aconteceu. Beijo, até.